companheiros e camaradas. Estamos aqui hoje para falar sobre as implicações do projeto de emenda constitucional número 6, editado pelo governo Bolsonaro, que propõe-se a implementar uma reforma da Previdência cuja característica principal é o corte de direitos, exigindo um tempo maior de contribuição e um tempo maior de trabalho dos trabalhadores para que eles consigam a concessão da sua aposentadoria. É importante a gente, antes de entrar nos pormenores desta reforma, a gente tentar situá-la no contexto da crise capitalista, né? A reforma ela é um instrumento utilizado pela burguesia brasileira e pelo imperialismo no sentido de jogar a conta desta crise capitalista, da crise atual, sobre as costas dos trabalhadores, sobre o proletariado. De que maneira? Intensificando e aprofundando o corte de direitos, intensificando a rapinagem das estruturas de Estado e intensificando o processo de desmonte de todas as conquistas sociais no âmbito do Estado brasileiro que foram obtidas por anos de mobilizações proletárias. Eu gostaria de primeiro contextualizar a reforma dessa maneira para que entendamos que ela não é uma reforma que surgiu simplesmente da ideia desse governo. Ela já vem sendo elaborada por governos burgueses anteriores e o governo Bolsonaro, enquanto governo de extrema-direita, com uma proposta ainda mais agressiva de ataque aos direitos do proletariado, se propõe a implementar agora uma reforma que, do ponto de vista geral, é ainda mais precária, ou seja, propõe uma precarização ainda maior e uma perda muito mais intensa de direitos do que aquela que foi proposta pelo governo anterior, o governo Temer, que já era uma reforma inaceitável para os trabalhadores. Uma das primeiras características centrais que eu gostaria de pontuar, nós do MM5 gostaríamos de pontuar sobre esta reforma, é que ela na prática, ela significa o desmonte de um conceito muito caro aos trabalhadores brasileiros, que é o conceito de seguridade social, baseado e fundamentado no tripé saúde, previdência e assistência social. É um conceito que foi motivo e de muita luta, foi objeto de muitas mobilizações durante décadas, né? Inclusive com o pessoal da saúde ligado à chamada luta da reforma sanitária, né? E também as lutas pela previdência, pela unificação das caixas de previdência das categorias, luta que resultou na criação do Sistema Único de Saúde em 1990 e no Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, que é uma autarquia, a maior autarquia de previdência pública do mundo, resultado da unificação das caixas de previdência das categorias de trabalhadores no Brasil, incluindo trabalhadores da iniciativa privada e servidores públicos. O que há de mais atentatório, talvez, nesta reforma que está sendo proposta, imposta, né, na verdade, pelo governo Bolsonaro, é, na verdade, a criação de um modelo de capitalização. O que significa o modelo de capitalização? Eu queria, primeiro, antes de explicar a especificidade desse modelo, eu queria ponderar sobre a Previdência Pública. O modelo atual de Previdência no Brasil, ele é chamado o modelo de repartição solidária. O que significa isso? As gerações que hoje estão trabalhando, que estão na ativa no mercado de trabalho, as contribuições que são arrecadadas dos trabalhadores, elas são utilizadas para financiar as aposentadorias, pensões e benefícios pagos às gerações de trabalhadores que já estão aposentados. É o chamado de modelo de solidariedade horizontal. É o modelo que fundamenta as previdências públicas no mundo inteiro e nos lugares onde esse modelo de previdência é implementado. Com o modelo proposto pelo Bolsonaro, o modelo significa a ruptura disso, é o chamado modelo de capitalização, o modelo neoliberal, o modelo individual, o modelo que apresenta para o trabalhador a questão da previdência como se fosse uma questão a ser resolvida no plano individual. É um modelo que se propõe a quebrar essa lógica da solidariedade geracional que tão bem fundamenta a previdência pública. Queria lembrar aqui que em países como Chile e México, este modelo de capitalização que está sendo proposto pelo especulador Paulo Guedes faliu as previdências desses países, deixou os trabalhadores sem aposentadoria, né? E eles ficaram numa situação absolutamente caótica sem receber seus benefícios e proventos. Custa lembrar também não custa lembrar que no Chile isso tem provocado uma grande onda de suicídios de trabalhadores que perderam suas aposentadorias por conta deste modelo capitalista de previdência.
queria frisar isso porque isso tem uma implicação ideológica gravíssima, né? Quer dizer, a Previdência é apresentada como uma solução individual do trabalhador e não uma solução coletiva e social. Além do que, este modelo de capitalização proposto pelo Bolsonaro e pelo especulador Paulo Guedes é um modelo que, na verdade, significa a possibilidade de os bancos se apropriarem do que resta da Previdência Pública no Brasil. Nunca é demais lembrar que bancos como Itaú, Bradesco e outros têm as suas carteiras de previdência, de previdência privada e têm interesse de se apropriar de fundos públicos para vender seus planos de previdência. Agora, eu queria também frisar que na propaganda que o governo vem fazendo sobre essa nefanda reforma, o governo cinicamente vem omitindo as reais fontes de receita que sustentam a Previdência. É falsa a afirmação de que a Previdência Social no Brasil é deficitária. Para lembrar, a Previdência Pública no Brasil ela tem a seguinte fonte de receita: desconto sobre o salário dos trabalhadores, desconto sobre o lucro das empresas. Mas além disso, existem 4 outras fontes de receitas que vêm sendo omitidas pela propaganda do governo. Uma delas é a contribuição sobre o lucro líquido. A outra, a COFINS, a contribuição para o financiamento da Seguridade Social. Depois as receitas do PIS/PASEP e as receitas oriundas dos prognósticos de concursos da loteria esportiva. Então essas 6 receitas conformam o conjunto da chamada arrecadação global da Previdência Social. A Previdência não é deficitária hoje, ela é superavitária. Agora, ela pode se tornar deficitária, por exemplo, e isto é omitido pela propaganda burguesa, se o Estado não cobrar cerca de R$1 trilhão de dívida que os grandes patrões e as grandes empresas no Brasil têm para com a Previdência Social. Isso sim, na verdade, quem sonega a Previdência hoje são os patrões, são os capitalistas, são os burgueses. Para concluir e afirmar essa nossa crítica, como parte da política de implementação da reforma, na verdade, o Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, ele vem sendo nos últimos anos duramente atacado pelos seguidos governos burgueses, né? E o governo Bolsonaro não tem se mostrado exceção a isso. O INSS possui hoje 14 mil servidores que estão trabalhando sob abono permanência, que já podem se aposentar imediatamente, e ao mesmo tempo o governo Bolsonaro, como o governo Temer também já vinha fazendo, não sinaliza com qualquer possibilidade de realizar concursos. Quer dizer, ao mesmo tempo que o governo propõe uma reforma da Previdência, que desmonta o conceito de Previdência Pública e tenta impor o modelo de capitalização, ele ataca e tenta desmontar a única e a maior Previdência Pública do mundo, a maior autarquia de Previdência Pública do mundo, que é o INSS. É um crime, é uma coisa inacreditável, inclassificável e contra a qual todos nós trabalhadores devemos lutar abertamente, participando das mobilizações e das greves gerais que venham a ser convocadas para derrotar esse infame projeto. Nós do MM5 conclamamos os trabalhadores a saírem às ruas no sentido de construir uma grande mobilização, uma greve geral para derrotar este projeto, esse projeto que é inaceitável. Nós do MM5 estaremos nas frentes sindicais atuando com todas as organizações que queiram, junto conosco, construir efetivamente no plano sindical a greve geral contra este infame projeto. Lutaremos e venceremos.